Olá, pessoas, boa noite, eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho a Cris. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, como que você está? Boa noite, tudo jóia? E você? Tudo jóia também. Estamos aqui no feriado para gravar mais um episódio e eu tenho certeza que vai ser bem legal, porque a gente com certeza vai falar de um tema que eu gosto bastante e é um dos grandes motivos que eu acompanho o seu trabalho, que é a ficção científica, né? Você compartilha bastante sobre a temática e eu quero saber mais. Você que lê bastante sobre, eu acho que vai ser bem interessante. Mas antes da gente, né, partir para a primeira pergunta, quero falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador. O Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores dependentes do Brasil. Já tem mais de 75 mil livros publicados, mais de 50 mil autores na base deles. E a nossa parceria é bem legal, porque é uma ótima opção para quem quer publicar um livro, seja versão física ou versão digital. E tem um QR Code aqui na tela. Então, para saber mais, para publicar seu livro com o Clube de Autores, só escanear aqui o celular para o QR Code ou clicar no link da descrição, seja nos vídeos que a gente vai publicar ou nos arquivos de áudio, tá bom? Então, Cris, a primeira pergunta, assim, é uma curiosidade que eu tenho sempre, né, dos convidados, é como que foi despertar esse interesse para a literatura, né? Como que você começou os primeiros livros e como que, né, como que eu posso colocar a ficção científica, né, a literatura de ficção científica, que é o que você mais compartilha hoje, como que foi essa caminhada? Diz aí pra gente. Então, a ficção científica na literatura mesmo veio há pouco tempo. Deve Sim. ter poucos anos, uns 4 anos. Eu já era uma criança que gostava de ler. Eu procurava ler mais livros do que tinham da escola mesmo. Uhum. Gostava muito de Pedro Bandeira. Depois, um pouco mais para frente, li muito os livros do Paulo Coelho, na Uhum. adolescência e tal. Sim. E depois eu parei um pouco de ler literatura, né? Faculdade e tal, deixei um pouco de lado. E Uhum. voltou um pouco o interesse em ler literatura no final do mestrado. Eu tinha acabado o mestrado, estava de saco cheio de ler Uhum. artigo, de ler coisas técnicas, falei, não, eu quero ler livro, ler histórias, ler Uhum. ficção. E aí eu comecei a resgatar um pouco do que eu queria ler. Eu lembro que eu li Jogos Vorazes. Seria um pouco Sim. de ficção científica, mas eu nem Pega um considerava pouco, muito, é. não, né? É um pouco de Uhum. distopia. Sim. Li 50 Tons de Cinza, estava na época, estava bombando, Uhum. então quis saber o que era isso. E foi um pouco desses livros que me fizeram voltar com o hábito de leitura mesmo. Aí eu Uhum. comecei a buscar, né, pesquisar, assistir vídeos de influencers, né, da Sim. literatura, que tem aí era Para mais buscar mais no... livros, né? Tipo assim, Isso, o que eu ler, né? Tipo sim, assim, foi sim. meu primeiro contato, assim, com influencer, né, digamos Uhum. assim. Foi no YouTube, aí descobri que existia um tal do Instagram. Na época eu estava Uhum. começando a fazer Instagram pessoal. Eu tinha um Sim. Instagram só o meu mesmo, né, pessoal, e eu comecei a querer postar sobre o que eu lia, né? Ah, li tal livro, gostei disso e tal. E fui descobrindo que existe uma galera que fala sobre isso, só sobre isso no Instagram. E fui conhecendo Uhum. alguns perfis literários e Uhum. pensei, não, vou fazer um específico para isso, porque não está dando certo essa Sim. mistura aqui de colocar foto aleatória com foto de livro. E Uhum. resolvi criar o perfil. Não é o perfil que tem, quer dizer, não é o arroba que tem hoje, né? Não é o Letras Cadentes, Uhum. era um nome aleatório. Não lembro se era Crise, Livros, alguma coisa assim. Uhum. E comecei a postar. Eu lia de tudo. Gostava. Sim. Eu ainda não lia, não tinha descoberto que eu gostava de ler livros de ficção científica. Li fantasia, lia romance contemporâneo. É,
E era muito assim, aleatórios. muito resenhas, né? É É, aquele tipo de perfil, né? Você vai publicar o que que você tá vendo, depois o que que você achou do livro, mas sem nenhum isso, nicho específico, né? Era livros que você isso. ia descobrindo, ia lendo e ia É, postando, né? sim. Aí eu engravidei, parei de ler de Uhum, novo. uhum, sim, Depois, com meu filho em torno de uns 2 anos, eu falei, não, eu tenho que voltar com esse hábito de leitura, que é uma coisa que é importante para mim, né? Eu acho que seria sim. interessante até para desligar um pouco, né, da vida corrida, da Acaba que maternidade e tudo mais. a leitura ajuda muito nisso, né? Às Sim, vezes você desconectar de uma rotina, às vezes uma situação, é, uma rotina cheia, até certo ponto estressante, né, da maternidade, e você consegue viajar nas histórias, né? Então, sim, é um grande aliado nesse sentido, né? eu falo muito que as pessoas têm que, quem gosta, né, de ler, Uhum. tentar encaixar na rotina, sim, mesmo que seja 5, 10 minutos, já é o suficiente para você conseguir ler um livro em um mês, pelo menos, né? Sim, sim. Aí, depois dessa época que, assim, eu resolvi que ia resgatar esse hábito de leitura, eu fiquei pensando, que mais que eu poderia ler de diferente, né? E eu sempre Uhum. gostei de ficção científica em séries, filmes, é, Uhum. sou fã de Matrix desde o início, Sim. adoro. Séries no geral de ficção científica eu gosto. Eu falei, se eu gosto de série, filme, né? Eu acho que eu vou gostar de ler também, É, bem provável, né? Talvez né? goste, né? E fui Uhum. pesquisar a tal da ficção científica na literatura. E fui buscar, fui pesquisar quem Uhum. eram os clássicos, assim, os livros indicados para quem quer começar na ficção científica e tal. Descobri Uhum. Asimov. Sim. E de cara já fui para a Fundação. Não sei quem indicou, e eu comprei Uhum. o box da trilogia da Fundação. Aquele E me box de capa apaixonei. preta, né? Isso, é aquele que eu São tenho. dois boxes, são duas trilogias, né? Com a capa quase toda preta, né? Isso, Eu tem tenho o também. branco e o preto. O preto é a trilogia Aham. inicial e o branco é os outros É que os outros vieram. 4, 5, 6, né? Uhum. Isso. Aí li, adorei, falei, não, nossa, isso daqui é demais, eu preciso, é isso que eu quero. Aham. E comecei a pesquisar mais sobre outros livros, outros autores, Uhum. e comecei a conhecer mais gente, né, no Instagram que também lia. Aí quase que é um círculo. Esse não é vicioso, mas é um círculo, né? Uhum. Você vai descobrindo Sim. mais gente, vai pegando mais indicações. Uhum. E Até chegou porque, uma né? época que eu. Não, eu ia falar que é uma literatura que ela já tem, assim, a gente pega Asimov, então outros é década de 40, 50, 60, tem muita literatura, então você vai Tem. lendo, vai descobrindo, então não é uma temática que você vai se exaurir rápido, né, ou vai enjoar rápido, porque é tão rica, né, a ficção científica, então é esse ciclo, né, você vai É, conhecendo pessoas que vão te dizer certos livros, aí você vai ler e você vai indo aprofundando cada vez mais, né. sim. Depois que eu peguei umas indicações assim gerais de autores, aí eu quis Uhum. descobrir autores brasileiros. Eu falei, não, deve ter, né? Vou Sim, sim. procurar. Aham. E até o primeiro autor brasileiro de ficção científica que eu li foi o Leonardo Bohr, com Números Uhum. Perfeitos. Eu não lembro Uhum. quem me indicou. Eu acho que foi a Dani, do blog Sabe o Que É. Eu tenho quase Sim. certeza que foi ela que indicou. Eu falei, quero ler, né? Porque autor brasileiro, vou conhecer, Sim. né? E adorei, fiquei encantada, e dali eu também fui conhecendo outros autores. E hoje já tenho Uhum. uma galera aí que Sim. eu conheço, que eu acompanho, que eu apoio. E isso a gente está falando de mais ou menos quando, assim, que né, você resolveu voltar, né, a ler com mais frequência, e ficção científica, só para a gente ter 2020 2020, né? Então tem dois foi. anos, vai, um ano e meio, 2 anos, né? 2000, eu acho que um pouquinho antes de eu parar, né, de novo de ler, Sim. eu já tinha comprado esse box do Asimov. Uhum. Eu li ele e mais alguns outros, e depois eu parei, mas para voltar ao Sim. ritmo mesmo foi em 2020, 2020 que eu resolvi resgatar o perfil e criar, digamos assim, Uhum. renomear para o Letras Cadentes, né?
Eu queria um nome Entendi. Ah, diferente, sim. né? Não sei. Uhum. Na minha cabeça tinha que ter um nome interessante. E eles não com o seu nome, né? Igual era antes, né? Era É, Cris, alguma coisa, né? Mas assim, o seu primeiro contato, assim, mais a fundo com a ficção científica foi a Fundação do Asimov. E ele é um foi. livro tem muita política envolvida, né? Então, acho que é política barra ficção científica, né? E você acha que é um livro ideal, assim, para quem. Ah, será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Porque tem muita gente que ainda não se arriscou na ficção científica. Você teve essa primeira experiência, que é mais de 1.000 páginas, né? Se a gente for pegar uma primeira trilogia. Você acha que é ideal, assim? Ou tem algum outro livro que você leu que você acha, pô, para quem quer começar, eu acho que pode ser esse aqui. Às vezes é mais curtinho, ele é mais simples de Aham. entender. O que você acha, assim, para quem está Então, para pensando em quem já começar? gosta de ficção científica em outros, né, em séries, em filmes, eu gosto muito de indicar O Fim da Eternidade, do Asimov, que ele é Sim. curtinho, apesar de não ser tão, assim, Uhum. fácil de entender, digamos assim, mas para Uhum. quem já gosta dessa coisa de viagem no tempo e tal, eu adoro, eu gosto de indicar esse. Uhum. E o Eu, Robô quase todo mundo indica, né, do Asimov, mas não é um livro que eu gosto tanto dele. É um livro Essa que eu sequência custei, de contos, né? assim, foi meio um pouco agarrado para eu ler. Então, assim, eu não gosto tanto de indicar, porque para mim não Uhum. funcionou tanto. Mas alguns contos específicos eu gosto de indicar eles. Às vezes a pessoa lê esse conto, né? Eu acho que seria legal. Porque por ser um conto, ele é mais curto, né? Então, é um tiro mais rápido, assim. Quem quer É, ler vai gostar, não vai gostar, vai entender, não entender. Então, ou terminar ou abandonar vai ser mais rápido, né? Aí, de repente, pode encarar a fundação mais pra frente. Eu falo isso porque eu comprei esse box, eu acho que tem mais de 10 anos, eu acho que a primeira trilogia. Eu comecei a ler, eu não engajei, eu achei bem confuso, assim. Ele mistura, né? Ele é denso assim. Aí eu é. fui ler recentemente que eu vi uma promoção na Amazon da primeira trilogia, acho que foi R$ 11, R$ 15, alguma coisa assim, foi muito barato. Aí eu comprei e voltei a ler. Eu terminei o primeiro volume, mas achei bem agarrado ainda, sabe? Então, por isso que eu fiz esse questionamento. Eu falei, será que é só comigo? Talvez foi complicado. Não, Ou. comigo assim foi tranquilo. Eu não sei. Tem gente que Uhum. não gosta de não ter o personagem principal em todos, né? Porque é uma Sim. história que se passa por muitos e muitos anos e tal. Tem muitos planetas, tem gente que acha que se perde. Eu É, gosto muito dessas ideias, sim. mas eu acho que, assim, para começar, não. Igual eu fiz, não. Acho que é É, meio arriscado. a Fundação tem cada parte em uma época com um personagem diferente. Parece que É, são histórias quase que isoladas, mas que sim, no fundo elas se complementam ali, né? E, então, quem às vezes é um pouco mais displicente, lê pouquinho por dia, pode se perder ao longo ali do livro, sim. né? Ah, legal. E até comentaram aqui do nome, né? Letras Cadentes. De onde que veio essa ideia? Teve alguma inspiração? Tem algum Ah, significado ou não? Muitas vezes não tem. eu queria alguma coisa relacionada com livros, Uhum. pensei assim, e eu gosto muito de ciência, astronomia, espaço, Uhum, leio um pouco, até queria ler mais de divulgação científica desses uhum, temas, então é uma coisa que eu gosto. E uhum. aí veio Letras Cadentes. Eu até fiz na época uma enquete, tinha algumas outras Ah, legal. sugestões lá, e essa Aham. ganhou, e eu também gostei bastante dessa e ficou. Eu acho uma bem criativo, assim. E você falou, né, da parte mais científica, de fato, né, assim, de astronomia e tudo. Sua formação é na área, alguma coisa assim, ou é mais por hobby, mais por curiosidade mesmo? Eu bem que eu queria. Lá Meu atrás, sonho, né, se tivesse pensado lá meu sonho atrás, era ser né? astronauta, né? Aham. Eu pesquisei o que eu tinha que fazer para ser astronauta, mas é meio complicado. Imagino Aí que é um eu processo bem fui, longo, né? é muito difícil. Eu até olhei a faculdade de ciências aeronáuticas Náuticas. Uhum. para, que na verdade é para ser piloto, né, de avião, Sim. mas até na minha cidade tem. Muito caro o curso, então não Você tinha é de qual jeito. cidade? Qual cidade você é? Uberaba, Minas. Ah, aqui, eu sou de Belo Horizonte, aqui tem também. Tem
Tem uma universidade aqui, tem também. Mas essa é bem Então, caro, né? é É muito pouco caro. acessível, né? Sim. Uhum. E aí fui pesquisar a faculdade de astronomia. Na época que eu fiz vestibular, só tinha no Rio de Janeiro. E aí eu falei, gente, minha mãe não vai deixar eu ir para o Rio sozinha. Aí acabou Mas, né? que eu fui pensando. Aí acabou que eu fui fazer engenharia de alimentos. Não tem Uhum. nada a ver, não, mas tinha engenharia. Metade, né? Para usar a parte de cálculos, enfim, né? Tem um É, pouquinho a ver. Tem física fiz, também no curso, mas sim, muito pouco. fiz assim, não, nunca atuei como Uhum. na área. Fiz mestrado na área, mas nunca trabalhei. Eu sou servidora pública da área Uhum. administrativa. Então, assim, astronomia, o resto virou hobby mesmo. É só de Uhum. leitura e tal. E de certa forma, você acha que complementa, assim, porque alguns livros de ficção científica, muitos são, de fato, embasados em equações, em teorias, Sim. e de alguma forma você acha que ajuda, assim, no entendimento, dependendo do livro, assim? Acho que dependendo do livro, sim. Porque o Uhum. pessoal às vezes usa termos, né, da ciência mesmo para. Então, às vezes, se você não Sim. sabe, um elétron. Tem gente que não É. sabe qual é um elétron, nem todo mundo tem que Uhum. saber, né? Então, se a pessoa só Sim. fala um termo e não explica, então, e às vezes fica chato ficar explicando o tempo todo tudo, né? Algumas coisas eu Uhum. acho que é interessante, sim, coisas mais complexas, mas não dá para explicar tudo, né? Senão perde o ritmo da narrativa e tal. Ah, Então, um sim. pouco de base eu acho que ajuda e te empolga, né? Porque você tá lá, você entende um pouco mais da lógica da coisa. Você Então, entende logo de cara, você cria teorias na sua é, cabeça, pô, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai, isso aqui faz sentido, isso aqui não sim, faz. eu Sim. acho que ajuda. Acho que uma coisa complementa. Eu não consigo enxergar quem gosta de ficção científica que não gosta de ciência também, né? Não Sim, nem que sei, seja. eu acho É, complicado. eu, assim, Então, particularmente, eu gosto de ficção científica, acho que é talvez a categoria que eu mais leio, assim. E, pô, eu gosto, assim, obviamente, por hobby de aviação, de espaço. Ah, vai ter um lançamento de um foguete tal dia. Ah, deixa eu ver se eu consigo ver um ao vivo. Coisas bem simples, assim, tentar entender o universo, uhum, sabe? Umas coisas bem. Eu acho bem curioso, eu acho fantástico, assim, sabe? Então, aí, pô, acho que até isso que você falou, é natural. Quem gosta de ficção científica tem uma tendência, além dos livros, né? Ver sim. reportagens, às vezes tem algum influenciador que fala só de astronomia, alguma coisa assim. Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Interessante. Tem um livro que eu li, que ele é até baseado numa série, não sei se você já viu, chama Flash Forward. Já viu? Tem uma série que ela é de Não, nunca vi essa. é uma temporada só, ela foi até cancelada, é de, acho que foi 2005 ou 2006, ela tem um tempinho já, e ela foi baseada num livro de mesmo nome, que é como a população, todo mundo apaga, tipo, desmaia por 200 e poucos segundos. Alguma coisa assim. E depois, quando todo mundo acorda, tem muitos acidentes, acontece. Aí é aquele caos todo, né? E no livro, ele pega na parte da ficção científica muito mais pesada, porque um laboratório, não sei em qual país, se é Estados Unidos ou na Europa, tá fazendo um experimento com aceleração de partícula, aí deu um problema, aí eles não sabem se foi por conta do experimento ou por algum outro fator. E as pessoas, quando estavam apagadas, elas tinham visões do futuro. Então, ela se enxergava, sei lá, acho que 30 anos no futuro. Então, tinha pessoas que estavam casadas e não estavam mais casadas, tinha visão com uma outra pessoa. Tinha pessoas que não sonhavam, então será que estará morta Morreu? daqui a 30 anos? Aí fica essas questões científicas e filosóficas ao mesmo tempo. Foi uma Uhum. leitura bem legal. A série ela é muito mais para ser mainstream, né? Ela é muito menos ficção científica e mais investigação policial, né? Mas é uma série bem O legal. livro, como é que chama? Aqui, ó, Flash Forward. O Gilson O livro comentou aqui, também ó. é esse. Do Robert Sawyer. E a série durou uma temporada só. E a série termina com um gancho perfeito para a segunda temporada, mas Ai, que não foi dó, né? renovada. É uma Não foi dó. renovada. É, assim, eu li acho que ano passado, acho que de ficção científica que mais me marcou, porque como eu assisti na adolescência,
Não, acho que já era adulto quando foi lançado, não foi adolescência, não. Então, eu gostei, e foi ler o livro, tipo, 10 anos depois, 15 anos depois. Foi bem legal, assim, sabe? Tem algum livro, assim, que te marcou, assim, de ficção científica, ou de fantasia também, que você falou que você já leu? Tem algum que você guarda com carinho, assim? Então, li bastante nesses últimos 2 anos, Sim, né? assim, Tem um que para mim é especial porque eu reli agora, eu li na adolescência, Admirava o Mundo Novo. É um livro que sim, minha é um mãe me grande clássico. indicou, ela era Uhum, psicóloga, ela falou que leu na faculdade e tal, e ela tinha o livro e me emprestou. Eu uhum, li, depois eu reli agora, recentemente. É um livro que eu gosto muito, eu tenho carinho afetivo mesmo, né? E um uhum, que eu li o ano passado, que eu fiquei apaixonada, que eu não sei por que eu não li antes, eu tinha ele já há um tempo, é 2001. sim. Que isso, fiquei encantada. Eu já tinha visto o filme, não tinha gostado tanto. Eu acho que o Uhum. filme é bem confuso, assim, não sei. Eu até E, quero rever o filme depois de ter lido o livro, mas o livro é maravilhoso. Nossa, me empolgou, me emocionei, me marcou muito o ano passado. e esse é um caso até curioso, né? Porque a gente teve o filme para ter o livro, né? Foi até o contrário, né? Então, 2000 é bem legal nesse sentido. Sim. E você falou também, Cris, sobre, né, a descoberta de livros de autores nacionais, né, de ficção científica. A sua leitura hoje, você, sei lá, tendencia ou busca mais autores nacionais? Como que é a relação de leitores, de como que você vê também o mercado Uhum. de escritores nacionais de ficção científica? Então, hoje já é um pouco diferente, porque eu estou dentro dos Cyphers, né? Então, Sim. eu até faço leitura beta dos livros que o pessoal vai publicar. Então, assim, Uhum. tirando essa parte, digamos, antes, né, de existir os Cyphers, eu já tinha essa vontade de conhecer mais literatura nacional de ficção científica. Uhum. E, Legal. então, eu buscava, sim, não só ler estrangeiros e não só ler clássicos, digamos assim, né? Ler contemporâneos. E eu também tinha vontade de ler mais mulheres. Sim. Eu via muitas listas de ficção científica só de autores homens, tipo 10 Uhum. livros, 15 livros, 20 E só livros homem, para né? ler só homem. Eu falei, não, gente, não tá certo isso. Uhum. Deve ter mulher É, que escreve ficção científica. Então, também foi um movimento meu de buscar e de pesquisar indicações de de livros autoras, né? escritos por Uhum. mulheres e também de livros nacionais. Então, assim, eu buscava, eu Uhum. priorizava, assim. Eu queria ler os clássicos, eu queria conhecer. Sim. Tem alguns que estão ainda na minha lista que eu ainda não li. Por exemplo, Nós, eu tenho ele, está aqui guardadinho já há um Uhum. tempo, eu quero ler, mas eu eu tento priorizar assim e buscar Sim. e conhecer autores novos também. Eu sou bem curioso, assim, então eu às vezes fico navegando, seja na Amazon, algum outro site, para descobrir mesmo, e sempre vem boas surpresas, né? A gente geralmente é surpreendido positivamente. E aí eu quero, assim, eu já sei a resposta, mas eu queria escutar de você. Muitas das vezes a gente tem um certo preconceito, vamos colocar assim, com uma literatura nacional. Então, eu acho que a ficção científica, a fantasia também sofre muito por isso, que é essa barreira de entrada para nós mesmos brasileiros, né? Então, quando, né, você começou a ter esse contato, né, até antes do Cypher, assim, a gente vai falar mais especificamente, você chegou a pensar nisso assim, pô, será que é bom por ser nacional? Ou você já foi de cara, não, isso aí é o de menos, eu não vou levar isso em consideração, e como que você hoje vê, tipo, em questão de qualidade, né, dos autores hoje nossos nacionais? Eu tenho uma opinião que, tipo assim, eu gosto muito de ler porque muitas vezes as situações são localizadas, né? A gente consegue ter muito mais empatia para um autor nacional, a gente consegue se colocar muito mais dentro da história do que algo que acontece em outro país e tudo mais. Como que você vê primeiro, essa dificuldade de barreira de entrada que o autor nacional tem e, e a questão da qualidade dos textos produzidos hoje pela gente. No começo eu
foi difícil até achar, né? Porque, assim, digamos assim, as pessoas famosas que falam de literatura, de ficção científica, geralmente não comentam muito livros nacionais, geralmente é clássicos e tudo mais. Então, eu comecei a procurar e eu descobri praticamente direto com os autores que existiam esse tipo de literatura Legal. e um foi levando ao outro. Aí descobri um autor, o outro autor indicava. Então eu descobri assim, eu não tinha assim um preconceito. Eu acho que eu enxergava esse preconceito, mas como eu não tinha nem lido, assim, eu lembro de ler livros nacionais na adolescência, na infância. Para mim era tudo ótimo, né? Então, os livros que eu li eu adorava. Então, assim, eu não vim com esse preconceito, mas aí eu comecei a enxergar, sim, preconceito, um pouco de. Até nas avaliações, né? O pessoal acha que tem medo de dar 5 estrelas para um livro nacional, não sei. Então, eu Isso eu às vezes percebo bastante pegava, também. eu pegava de vez em quando na Amazon, eu não vejo muito as notas, eu gosto de ler as avaliações para entender um pouco, às vezes, o que o pessoal acha. Mas assim, foi essa percepção que eu tive. E não, como eu comecei a ler ficção científica por os estrangeiros, digamos assim, eu não achei diferença nenhuma. Para mim, a qualidade tá lá. Tem livros que eu gosto, tem livros que eu não gosto. E qualidade técnica, assim, né? Eu não sou uma profissional da área, eu leio e eu sei. Tudo bem, um pouco a gente tem noção depois de ler um pouco mais. Mas um livro que dá certo para mim pode não dar certo para você e vice-versa. Isso não quer dizer que o livro é ruim, né? Eu acho que às vezes só não deu certo. Por isso que eu gosto muito de apontar pontos positivos. E se alguma coisa eu não gostar, eu explicar porque eu não gostei. Mas eu acho que geralmente é coisas mais pessoais, né? Sim. O gostar ou não gostar, ele é muito particular, né? Então foi mais ou menos assim. Entendi. Eu acho que eu vejo muito como um gosto pessoal, é arte, né? O livro Sim. ele não, tudo bem, tem a técnica de escrita, mas assim, se eu vou gostar de primeira pessoa ou terceira pessoa, é uma coisa muito pessoal, não existe um certo e um errado, né? Isso aí, Livros e a gente. densos ou não densos, fluidos, tem gente que fala, não gosto que o livro é muito denso. Gente, mas a história às vezes pede que seja uma coisa mais densa, né? E a gente pega uma ficção científica que usa muito do imaginário, né? Então, às vezes, são mundos que não são reais, personagens que muitas vezes não são humanos. Então, é, às vezes a pessoa não gosta, mas porque a temática também não agrada, né? Então, pode falar que é Sim. denso, pode falar que é complicada, mas porque, pô, de repente, essa categoria de livros que não é para você, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo bem. É. E aí, um ponto interessante que eu acho que a gente pode aprofundar aqui na conversa, que você falou das mulheres na ficção científica, né? Nessa busca que você teve, você já se deparou de cara só com listas, né, só de homens, e eu acho que dois momentos, né? Mas você deve ter chegado na Octávia, por exemplo, né? Quais outras mulheres assim que você chegou, que você gostou, e aí para a literatura nacional, né? Como que a gente está representado hoje nas mulheres brasileiras que escrevem de ficção científica? Então, o ano retrasado, né, eu resolvi fazer esse clube, né, de só lendo livros escritos por mulheres de ficção científica. E eu peguei, assim, fui buscando indicações mesmo. Otávia, Úrsula Le Guin, Beck Chambers, uma autora até contemporânea, né, que eu fiquei apaixonada pelos livros dela, gostei demais. E nacional, eu conheci a Elita, que é um dos livros que a gente leu ano passado, Pangeia, no Facebook. Que legal. Eu participava de algum desses grupos de indicação de livros, e eu não lembro se eu pedi indicação ou se eu vi ela indicando para alguém que pediu indicação de ficção científica ou distopia, não lembro. E eu vi ela indicando o livro dela, eu falei, deixa eu ver, né? Que é isso aqui?
E a gente leu ano passado os 2 livros no clube de leitura e foi muito legal. E tem algumas outras autoras, uma que eu gosto muito é Lady Sibila. Ela tem algumas novelas e tem uns contos muito interessantes. Eu gosto muito. Ela gosta muito de space opera, eu também gosto muito. Ela tem umas novelas bem legais. Liliane Alves, que é nossa nova integrante do Cyphers. Sim. Os 2 contos dela de ficção são incríveis. Nossa, não deve nada para ninguém no mundo. Carol, a gente leu esse ano, Carol Façanha, é uma distopia, não esqueça, muito interessante a história dela e tá para sair o 2º livro. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Tem muitas que eu não li ainda, que tá na minha lista. Sim. Imagino sua lista deve ser um pouco grande, né? Vai descobrindo, só vai colocando cada vez mais livros e não tem como ler tudo, né? Mas assim, tem muita gente. Existe, né? O legal é que tem. A gente tem que às vezes esse é o ponto. dá prioridade, sim. Eu acho que é importante. Otávio Butler um dos livros que a gente está lendo agora é da Otávia. Parábola do Semeador. Sim, é um livro do o mês. mais famoso dela, né? Mais conhecido, assim. Eu acho que o mais famoso é o Kindred. Eu não sei, esse eu ainda não li. Assim, acho que cada um tem uma... Depende como que chega para você a autora, né? Para mim, quando eu conheci a Otávia, sempre foi a Parábola do Semeador, o que eu mais vi de resenhas, enfim, acho que é muito... Depende de cada um, né? O Ambiente do Despertar, sim. que é dela, é muito ficção científica o Despertar. Nossa, não é igual o Kindred, que é mais ou menos. Né? Mas acho que é legal, assim, que é uma quebra, assim, de percepção que tem muita autora, né? Tem muita autora. E se a gente pegar no mais nichado, assim, no mercado nacional, você falou que quase que uns 10 nomes, assim, de cabeça, né? Fora várias outras. Quer dizer, você não lembra, às vezes você não conhece ainda, que estão produzindo, estão escrevendo. Então, eu acho que o legal é que o mercado independente, principalmente, acho que está bem fomentado, né? As pessoas estão escrevendo bastante, tem muita ficção científica surgindo e, naturalmente, muitas mulheres também ganhando muito espaço com obras incríveis. Então, acho que é satisfatório a gente ver isso, né? Acho que é satisfatório, bem legal. O mercado independente, ele dá uma oportunidade enorme para autores de todos os tipos, né? Sim. Poderem ter o seu livro publicado, né? E de alguma forma ter um pouco de alcance. Eu acho que na época que não existia e-book, era só livro físico, e era só editora, era muito mais difícil ter alguém publicando independente, né? E a gente ter a oportunidade de conhecer até os contos mesmo. Eu gosto muito de conto. Eu acho uma forma incrível da gente conhecer um autor novo. Em um dia, de repente, você já começa ao fim ali, isso é legal. E ter essa oportunidade de conhecer esses autores. Eu acho que é incrível, né? Acho que é uma forma de democratização, sim, da literatura. Não só a publicação, né? Mas de acesso, né? Claro que não é o ideal ainda, não é todo mundo que tem um Kindle, não é todo mundo que tem uma conta da Amazon, mas eu acho que ajuda, né? Ajuda sim, com certeza. É um processo, né? Eu acho que, igual você falou, alguns anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, agora tem. Existe a possibilidade da tecnologia e aos poucos ela vai se tornando acessível, né? Sim. E hoje qualquer um pode, né, publicar o próprio livro, né? Eu até falei mais cedo aqui do Clube de Autores e tudo mais, e a gente encontra diversos outros profissionais para fazer uma revisão textual, que às vezes você não vai dominar, então a gente consegue achar vários profissionais, capistas, diagramadores, enfim, hoje está muito mais palpável uma pessoa que nunca imaginou ter um livro publicado e consegue ter, não depende de uma editora. Acho que isso é uma grande quebra de paradigma, né? Não precisa de uma editora para fazer os processos editoriais de um livro, sabe? Então, isso é bem legal. E nós, leitores, ganhamos muito, né? Porque chovendo livros novos para ler, né? E o conto é legal isso, né? Que dá para a gente conhecer muito mais pessoas, conhecer assim a obra das pessoas de uma forma rápida, assim, né? Eu gosto, assim, eu não consigo de todo mundo, mas
Se eu for conversar com um escritor, que eu já marquei para o mês que vem, ele tem um conto, eu consigo encaixar para eu ler o livro dele antes de conversar. Às vezes, se é um livro maior, talvez eu não conseguiria. Então, acho que é bem legal, assim, essa versatilidade e democratização da literatura de uma forma geral. Aí, Cris, você falou bastante dos ciphers. Eu queria entender, além do que é, como funciona, como foi essa fagulha, assim? Você que criou? Tem várias pessoas que eu já vi que estão ali no meio. Me conta, assim, o que é o ciphers? Então, o Cyphers surgiu de uma ideia que o Michael Rosa, escritor de ficção científica, ele teve de reunir autores independentes para se apoiarem, para se fortalecerem, para terem uma identidade, né, de nós não somos uma editora, né? A gente não trabalha com isso. Cada autor é independente, sim, nas suas escolhas do livro. Eles publicam o livro de forma, sim, independente, mas vem com o selo Cyphers, que seria como se fosse um selo de qualidade daqueles autores, né? Então, assim, o Michael tem o selo, o Gisson tem o selo, então eu posso saber que aqueles livros têm aquele nível de qualidade, digamos assim. Legal. Interessante. A ideia veio primeiro, né, então, do Michael, de criar esse grupo. Então, eu não lembro quem que exatamente começou a reunir as pessoas. O Henrique também é chanceler, foi um dos primeiros que estiveram em contato com outros autores e foi convidando o pessoal, você quer fazer parte desse grupo e tal? A Dani, também do blog Sabe o Que, também era chanceler na época. E a gente se reuniu, gente, vamos fazer isso e tal. Não existia nome. A gente se reuniu para criar um nome. Até o nome foi ideia do Fernando. Que vem de sci-fi, né? Eu vi até uma publicação explicando, né? É um sci-fi abrasileirado, né? Digamos assim. Uhum. E aí a gente foi crescendo, pensando em ideias novas, né? Para fortalecer o grupo. É um grupo de apoio, principalmente, né? Para divulgação mútua, para um ajudar o outro, né? Então a gente ajuda nas leituras beta, para divulgação. E o ano passado a gente fez a nossa primeira antologia, que é uma das formas também de divulgação. Divulgar o autor, né? Autores, sim, né? Porque a antologia também eu acho uma forma incrível de se conhecer um pouquinho de cada autor. Sim. Então a gente pensou, né, um tema, eles escreveram os contos e no final do ano passado a gente publicou, né, o Folclore, Lendas Urbanas e Ficção Científica, Cyphers Volume 1. Então, com certeza queremos que tenha mais volumes. 2. E interessante, o Rogério Pietro que teve a ideia de misturar, né, folclore com ficção científica. Sim. Então, nesse livro, os autores imaginaram explicações científicas, né, para as lendas e folclores do Brasil. E foi muito legal a produção, né, de todo o livro e tal. E o pessoal gostou, e é um livro que eu super indico para quem quer começar também, às vezes. Legal. Ficção científica, né? É uma ficção científica, não gosto daqueles termos lá de leve, soft, hard, mas seria mais um light. E como tem essa mistura, eu achei que deu super certo. Quem gosta de ficção científica diz que ficou muito legal. Quem não gosta tanto, ou não tinha tanto contato, falou que gostou muito. Então, é uma indicação que eu dou sempre. Até para começar a ler os ciphers no geral, eu acho que é bem legal para conhecer um pouco da escrita, do tipo de narrativa de cada autor. Sim. O que gostou mais, segue. Você procura mais do autor. É um ponto legal. Você falou, pode ser um ponto de partida para conhecer ficção científica. Naturalmente, você vai conhecer autores nacionais que escrevem, autoras também. Então, tem vários. É uma porta de entrada para várias coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu estou até com o volume 1 alugado pelo Limit desde fevereiro. Estava na minha lista de leitura. Agora que eu abri aqui na Amazon, que eu vi.
Então, E ele é bem curtinho, assim, a gente fez sim. contos curtos, porque assim, o conto pode ser um pouco mais compridinho, mas a gente fez contos bem curtinhos. Uhum. Eu tô vendo aqui 91 páginas, né? Isso, Então, rapidinho dá para pegar para ler, isso é bem dá legal. sim. E assim, Ah, os contos ótimos, muito, muito interessante. e eu vou pensando numa situação aqui, vamos supor, essa comunidade de autores, né, independentes, ficção científica, que se ajudam, né? Você falou desses processos, tanto de leitura quanto de divulgação, e a pessoa vai publicar um livro, se ela está ali dentro, ela tem esse selo Cifre de qualidade, né? Ele é aberto para qualquer um e vocês fazem uma curadoria, ou é só, né, livros, contos, enfim, entre vocês, como que tanto para ter esse selo, ou que vocês colocam numa lista de leitura beta, como que é a recepção de novos livros, de novas histórias? Uhum. Então, hoje a gente tem os autores e os chanceleres. Os autores que Uhum. estão dentro do selo, quando vai publicar uma nova obra, passa, né, por alguns que estão dentro e já recebe o selo na publicação. A gente Ah, tá. não está recebendo novos autores, a gente teve recentemente um edital Legal. para receber novas obras. Então, a gente teve um edital, o pessoal encaminhou. Uhum. Nós tivemos, sim, não, a gente teve algo, se não me engano, foram 11 inscritos. Teve uma pré-seleção, desses 11 passaram 5. Desses 5, a gente fez a avaliação da obra em si, e 2 passaram. Um deles foi a Liliane, que hoje ela já Uhum. é, né, a gente já divulgou ela como autora. E a gente tem mais uma pessoa que está para ser divulgada, porque a publicação dela é inédita, então ela ainda não tinha Hum, publicado o livro nenhuma. dela em nenhum lugar. Então, como Uhum. não tem a publicação, então a gente está aguardando publicar o livro para junto a gente anunciar como um novo autor Cyphers. Então, esse edital a gente selecionou 2 pessoas. Uhum. Uhum. É legal que mostra assim bastante organização. Acho que isso é um ponto para qualquer projeto bem interessante, né? Então, eu imagino que vão ter outros editais no futuro, mas aí é muito para organizar uma agenda dos chanceleres também, né? Enfim, tem outros projetos como a antologia. Isso. É, para que caminhos A gente tenta dar um apoio bem individual para o autor. A gente já pensou em abrir mais para mais gente, mas a gente pensa assim, aos poucos, né? Uhum. Para não se perder, para a gente não É, tentar assim uma coisa que a gente não dá conta, né? dar um passo maior que a perna, né? Acho que isso é o melhor caminho, assim. Mas tem algum projeto, assim, algo encaminhado, o caminho que vocês pretendem seguir, né? Então, tem essa organização, né, dos editais, provavelmente uma segunda antologia. Tem alguma outra vertente, algum outro caminho que o Cyphers tá para percorrer aí? As antologias a gente pretende ter pelo menos uma por ano, né? Além das Uhum, publicações dos autores independente. sim. A gente tá querendo fazer essa antologia que hoje é só em e-book, um projeto para ela ser física, que o pessoal tem pedido. Então tem um Uhum, projeto para ela ser física e ter uma piada, né, dela do livro físico. E projetos novos, às vezes, tem muitas ideias, né? Às vezes a gente tem, sim. mas a gente tenta assim, ver o que é que realmente é efetivo e realmente vai ajudar, né, os autores. E o que a gente dá conta, né? O trabalho, por Sim. exemplo, meu e do Henrique é um trabalho voluntário, né? A gente está dentro do grupo para auxiliar, mas é de forma voluntária. Agora a gente também tem os parceiros, que a gente selecionou também por via edital. Não Uhum, tem o mesmo papel que os chanceleres, é papel de parceiro mesmo, de sim. divulgação. Os chanceleres têm um papel mais estratégico com os autores, com as ideias, né, os projetos, mas está sendo muito interessante trabalhar com os parceiros, e foi uma Uhum. ideia que deu certo, né? Junto com os parceiros, a gente tem a LC dos
livros Cyphers, então, regularmente a gente tem um livro sendo lido, tem um grupo no WhatsApp, que a gente tem as leituras, e ao final de cada livro a gente tem um debate com o autor, ao vivo, né? A gente abre uma sala no Meet para quem quiser participar, e está sendo muito interessante, porque nesses momentos, quem estiver participando, né, conversa ao vivo com o escritor. Eu acho que isso também é uma vantagem incrível da gente ler autores contemporâneos, né? Ter esse contato com os autores, poder tirar dúvida, discutir teorias e tudo mais. Isso é bem legal, ainda mais quando é nacional, né? Que é bem mais acessível, né? Inclusive, no Meet, você tá os leitores, né? O autor. Eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem de tudo isso que a gente falou, né? Da literatura nacional independente, né? E, Cris, nem estava assim na pauta, mas foi uma dúvida que veio na minha cabeça. Você está rodeada aí de autores, escritores, analisando esses textos. E a sua escrita, né? Como livros, enfim, projetos, tem algo em mente assim? Nunca escrevi nada, só artigo científico mesmo. Falo que a minha única publicação é minha dissertação. Mas eu tenho uma história na minha cabeça que ou eu vou escrever, ou daqui 5 anos, 10 anos, ou eu vou pedir para um autor escrever para mim. Não, tem que ser você, poxa. Mas você tem essa vontade, né, de publicar e Não, tudo assim, mais? essa ideia eu tenho. Quando eu tive meu filho, eu tive essa ideia e ela não tá só na minha cabeça. Ainda não tive nem condições de escrever. Eu nem sei por onde começar. Mas não sei se ela vai virar alguma coisa algum dia. Tá aqui guardadinha. Eu acho que alguma coisa ela vai virar. Pode ser na sua mão, pode ser na mão de outras pessoas, né, de outros autores. Interessante. Eu acho que você deveria escrever, só uma sugestão, mas naturalmente eu sei, né, por conta de rotina e tudo mais, que é difícil. Mas assim, e da Cris especificamente, não do Cyphers, né? O que você tem assim, de projetos para esse ano, para depois, tanto com letras cadentes? Tem alguma outra coisa que você tem desejo de fazer, que já está por vir, algo assim que você possa compartilhar com a gente? Então, esses 2 projetos que eu tenho, o Clube de Leitura Lendo Mulheres na Ficção Científica, esse ano é o 2º ano, está funcionando, está sendo muito legal e é algo que eu quero continuar. E o Cyphers, eu tenho uma parceria com uma outra editora, a editora Madrepérola, é a única parceria que eu tenho. Eu nem tentei outras parcerias com outras editoras, porque eu sabia que eu não ia dar conta. Mas a da Madrepérola já é uma editora que eu já era parceiro ano passado, então eu continuei esse ano. É uma editora também que tem uma seção de ficção científica muito interessante. Uns livros assim de muita qualidade. Física mesmo, né? Porque às vezes a gente pega um livro de uma editora, às vezes até famosa, que você fica até triste, né? Quando você chega o livro, às vezes de diagramação ruim, né? Quebra uma expectativa, né? Sim, eu já passei por isso. A Madre tem muito cuidado, assim, com os livros. Até tem um livro que eu sou apaixonada, que é Hur, que o Rogério, ele traduziu e fez uma adaptação em romance da peça original. Nossa, é um livro lindo, lindo fisicamente e lindo a história, muito, muito interessante. E são essas 3 coisas que eu tô, digamos assim. Não estou pensando em coisas novas, não. O Cyphers, a gente precisa dar um tempo considerável, digamos assim, né? Tem a leitura coletiva do Cyphers, tem a minha leitura coletiva do Lendo Mulheres. E o perfil já toma um tempinho bom, né? Sim, Então, por enquanto, eu estou bem com esses projetos. Eu não estou pensando muito em coisas novas, não. Parece pouco, mas dentro, né, de cada perfil, de cada projeto, tem várias ramificações, né? Então, tanto o clube de leitura, né? Então até a geração, até você chegar num conteúdo para ser publicado, às vezes semanas, meses, porque depende de uma leitura, depende de vários aspectos, então realmente ocupa, né, bastante tempo, né? Então, às vezes
quem é a audiência não entende todo esse processo, né? Então, colocar um terceiro projeto aí é inviável, né? Não tem como, né? Eu sei bem, porque eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas às vezes eu tenho que me segurar, porque é quase certo de começar, logo depois parar, porque não Tem que deu parar, conta, né? né? Exato. Mas, Cris, adorei essa nossa conversa, gostei bastante. Pude conhecer um pouco mais sobre você. Eu te acompanho no Instagram tem um tempo já, eu acho. Nem sei por quê, nem sei por onde, mas os seus conteúdos me interessaram, assim, bem. E eu costumo fazer essa pergunta final, né, de um livro que você indica e tudo mais, só que eu fiz a pergunta no meio, acabei que eu furei o protocolo, mas, assim, tem algum outro livro que você não citou, que você ou pretende ler, que está muito na sua fila, você está ansiosa para ler? Tem algum, assim, que vale a pena citar ainda no episódio de hoje? Eu vou citar então um livro que eu vou ler mês que vem no nosso clube, Os Legal. Despossuídos. Então já fica Ah, o sim. convite também para quem quiser ler. É o da Início Úrsula de também, né? maio. Oi? É da Úrsula também, né? Isso, da Úrsula Sim. Le Guin. Uhum. E no inicinho de maio a gente começa, dia 1º. Então, quem quiser ler esse livro e conhecer, e o link do grupo tá lá na minha bio no Instagram. Só Quem quiser entrar, participar, isso que fala, quem quiser, tá dentro. só entrar. E no final do mês a gente tem o debate. É um livro que Uhum. eu estou bem ansiosa para ler. Eu recebi de parceria da Aleph. Que legal. E eles me mandaram e mandaram também um livro para sortear para os participantes do grupo. E eu já li a Mão Esquerda da Escuridão, que eu gostei Sim. bastante. Foi um dos livros que a gente leu o ano passado no clube. E para começar a ler Cyphers é antologia. Eu indico demais a antologia, porque eu acho que vai dar um gostinho bastante para conhecer outras obras dos outros autores. Sim, inclusive, né, os Despossuídos, ele vem num box, né, que a Aleph vende junto com a música Tem. ele é legal, né, tem esse box, e, pô, eu acho que é uma baita indicação mesmo a antologia do Cyphers, porque é curto, vários autores, tem vários benefícios, assim, para quem já gosta de ficção, para quem quer entrar no meio, igual a gente falou, né, então, agora eu tenho certeza que vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu vou adiantar ela com certeza, porque eu fiquei mais empolgado ainda para ler depois do nosso bate-papo. Então, Cris, Que obrigado, bom. obrigado pela conversa, adorei, espero que você tenha gostado também. Agradecer também o pessoal que participou aqui em peso no chat, vários comentários. Inclusive, eu vi o pessoal com uma certa dificuldade para comentar, porque tem que baixar o aplicativo da Twitch. Então, já que vocês baixaram o aplicativo da Twitch, sigam o nosso canal para vocês receberem as notificações de novos episódios, de novas conversas, que, enfim, certamente eu vou gostar bastante da participação de vocês daqui para frente. Cris, obrigado novamente, uma boa noite e Muito espero que você tenha gostado, de obrigada. verdade. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, que esteve aí. E estão convidados também a me seguir lá no Instagram, @letrascadentes. E boa Isso. noite. Boa noite, obrigado. Os recadinhos finais, então. A live ela vai ficar disponível na Twitch pelos próximos 60 dias, depois ela some, é o tempo máximo que fica, mas eu subo o vídeo na íntegra no YouTube. Então, para quem for assistir depois ou quiser compartilhar o link com alguém, eu sugiro até o link do YouTube, que ele fica lá para sempre. Ou para quem gosta de só escutar o podcast, vai estar na Deezer, na Amazon Music, Spotify, todas as plataformas logo mais. Então é isso. Boa noite, gente. Até mais. Muito obrigado. Até. Tchau. Tchau, Tchau, Cris. tchau.